A humanidade só prosperou pela capacidade de cooperação entre as pessoas. Agora, por outro lado, existem momentos em que o ser humano se superou em tornar o nosso planeta pior. Dizem as más línguas que, em alguns deles, Deus deveria ter destruído toda a nossa raça. Sabe quais são esses momentos terríveis? Eu sou a Thalita Flores e você é sempre muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 5. Chernobyl. O dia 26 de abril de 1986 foi um dia trágico na história da humanidade. O reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu e começou a pegar fogo. Somente durante o incêndio na usina, 31 pessoas acabaram morrendo. Só que o fogo não foi o pior aspecto do caso. A fumaça tóxica radioativa que se espalhou pelo ar e contaminou milhares de pessoas provou ser um desastre gigantesco. Um dos maiores problemas de Chernobyl foi que o desastre poderia ter tido consequências menores caso o governo soviético tivesse não só pedido ajuda internacional, como também ter preparado melhor os responsáveis por conter o problema. Ao longo dos anos, milhares de pessoas acabaram morrendo por conta de câncer e outras doenças provocadas pela radiação. Além disso, outras milhares ficaram com sequelas terríveis, como deformações. Olha, nem os animais escaparam dessa situação. Por causa da fumaça tóxica, as pessoas da cidade de Pripyat, parte do que hoje é a Ucrânia, tiveram que deixar suas casas e não puderam levar nada. De acordo com o Instituto para a Saúde Global da Califórnia, cerca de 700 bilhões de dólares já foram gastos por conta desse acidente. Para você ter ideia do estrago do acidente, a região ficará inabitável por cerca de 20 milênios. Número 4. Cruzadas. As cruzadas foram investidas militares, geralmente com apoio direto da Igreja Católica e com o patrocínio de reinos e impérios europeus, com o objetivo de se conquistar a região da Terra Santa, onde hoje ficam Israel e Palestina. As cruzadas começaram no século XI e foram até o século XIII. Milhares de vidas humanas foram perdidas e os habituais horrores de guerras aconteceram. No final de tudo, os cristãos não conseguiram ficar com a posse definitiva da Terra Santa e, de certa forma, todas as mortes ao longo dos séculos de cruzadas foram em vão. Número 3. Crise de fome na China. A Grande Fome na China foi, sem sombra de dúvidas, um dos momentos mais trágicos da história da humanidade. Entre os anos de 1958 e 1962, mais de 45 milhões de pessoas acabaram morrendo porque não tinham o que comer. E qual o motivo disso, hein? Olha só, na verdade, de certa forma, podemos dizer que duas coisas contribuíram bastante para a fome na China. A primeira foi o programa de industrialização forçado pelo líder chinês Mao Tse-tung, que queria tirar as pessoas do campo e colocá-las para trabalhar em indústrias, sem nenhum preparo prévio, e assim fazer a economia crescer a qualquer custo. Se isso não bastasse, o clima não estava ajudando. Em alguns lugares chovia demais e as plantações ficavam inundadas. Em outros lugares, a seca não colaborou e por causa disso a colheita foi pequena. A fome também levou a várias mortes por doenças e crimes por conta de comida. Roubos e assassinatos eram comuns devido ao desespero das pessoas. No final das contas, estima-se que mais ou menos 5% da população do país acabou morrendo. Número 2. Inquisições medievais. Os períodos nos quais as inquisições medievais estiveram ativas foram terríveis para as pessoas que foram perseguidas por essa instituição da Igreja Católica. A Inquisição era uma instituição que tinha como objetivo combater qualquer tipo de heresia. De todas as inquisições, sem dúvida nenhuma, a espanhola merece um destaque pela sua brutalidade e pelo tempo que durou, cerca de 300 anos. O problema dela é que ela não ficou restrita à Europa. As colônias da Espanha na América também tiveram uma dose menor da Inquisição.
Uma das características mais famosas das Inquisições são os métodos de tortura praticados contra as pessoas que eram consideradas hereges. Inclusive, nós temos um vídeo aqui na Fatos que fala um pouco sobre isso. Dê uma conferida caso você se interesse pelo assunto, tá? Número 1. Segunda Guerra Mundial. Eu sei que é batido, mas não podemos deixar de fora o maior conflito de todos os tempos. A Segunda Guerra Mundial mostrou todo o horror que os seres humanos podem provocar. Esse conflito, que durou entre 1939 e 1945, mudou o mundo para sempre. Essa guerra presenciou horrores como o fascismo e o nazismo, os campos de concentração que originaram o Holocausto, a destruição total de cidades com bombas comuns e também bombas atômicas. Olha, isso porque não falamos dos milhões de civis e soldados que acabaram morrendo ou ficando com sequelas físicas ou psicológicas por causa desse conflito terrível. Ao todo, estima-se que entre 70 e 85 milhões de pessoas perderam suas vidas por causas diretas ou indiretas da guerra. E pra você, qual foi o pior momento da humanidade, hein? O vídeo de hoje vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo, tá? Tchau!